Deputada, é inevitável falar do seu pai, Eduardo Campos, cuja morte abalou o país inteiro, né, na campanha de 2014. Ele era um grande político, eu tive a oportunidade de conhecê-lo muito bem, já o entrevistei várias vezes. É, eu queria saber o seguinte, ele era um excelente articulador político, né? Ele conversava muito bem com várias correntes, e eu queria saber o seguinte, o que que o senhor trouxe dele para a política? O que que o senhor trouxe dele ao ingressar na política? E o que que ele mais te inspira? Já é difícil falar disso, não porque é difícil falar dele, eu gosto muito de falar do meu pai, mas é uma pergunta desafiadora porque ele era uma pessoa muito completa. E o que é que ele fazia da política que eu aprendi? Acho que primeiro ele fazia da política um exercício de vida. Ele não fazia pela metade, ele era inteiro naquilo. Então, ele se dedicava do momento que ele saía de casa e que ele ia visitar uma comunidade periférica que precisava de saneamento, ele ia ali com o coração, com a alma, o corpo inteiro, ouvir, sentir e estar junto daquela demanda. Ao mesmo tempo que quando era para fazer uma conversa, uma direção partidária, para poder definir o destino de um país, de um estado, ele colocava o que é que o povo precisa, o que é que a gente vai mudar na vida das pessoas com isso. Então, ele era uma pessoa muito inteira, muito intensa e muito coerente com aquilo que ele acreditava e que ele tomava de decisão. Então, eu acho que coerência e a verdade nas decisões, na forma de fazer política, é o que a gente precisa ao Brasil. A gente precisa reafirmar a força política, reafirmar a capacidade de fazer política com um objetivo claro de poder transformar a nossa sociedade. Isso ele tinha e carregava, e ele despertava brilho no olho com isso. E como é que você faz isso? Política é feita de gente, feita de pessoas, e as pessoas são feitas de sonhos, então você tem que saber ouvir, tem que saber representar, porque aqui eu represento, eu tive a oportunidade hoje de estar como deputado, eu tive uma votação imensa que eu nunca imaginei que teria, 460 mil votos, então cada homem, mulher, criança, jovem, enfim, todo mundo que, a criança no caso não vota, né, mas o jovem que saiu de casa para votar, ao depositar um voto, ele deposita, no mínimo, um sentimento de esperança. Então, a gente tem que retribuir isso. Se as pessoas estão descrentes com a política, uma parcela grande da população, é porque teve muita desesperança, muita esperança não retribuída. Então, eu acho que o nosso desafio é poder reanimar. Quem é que já trouxe muita esperança com a política? Quem é que botava energia? Quem é que botava brilho nos olhos? A gente tem que relembrar essas pessoas. E meu pai, o ex-governador Eduardo Campos, era alguém que talvez eu nunca vi ninguém como ele acender brilho nos olhos das pessoas. Então, quem consegue fazer isso, consegue certamente cumprir com sua atividade na política. Ele chegou a falar isso para você antes de morrer? Ele chegou a te ensinar a fazer política? Veja, ele dizia, se ele chegou a falar ou chegou a me ensinar a fazer política, ele dizia uma coisa que era uma frase que inclusive ele atribuía a Gandhi, que ele dizia que fale por mim a minha vida e não as minhas palavras. Então, ele fez isso e eu vi ele fazendo isso. Ele não precisava dizer, meu filho, faça isso. Não, eu vi ele fazendo. Eu via quantas vezes eu não vi ele abrir mão do tempo dele com a família, com o tempo de lazer, porque ele tinha que visitar uma escola, porque ele tinha que resolver uma ação que botaria água na casa de milhares de pessoas. Então, ele fez isso e eu vi ele viver isso. Ele era a pessoa mais intensa que eu já conheci na minha vida. Então, mais do que... E lógico, eu conversei muito com eles também, tive a oportunidade. Quando ele faleceu, eu tinha 20 anos, né? Então, eu vivi 20 anos diariamente com ele, aprendi muito, conversei muito, mas, acima de tudo, eu vi ele fazendo e não apenas falando. Então, isso é que é a grande diferença. Ele fazia antes de falar.